Olá, buenas tardes. Eu vou falar um pouco sobre a regulação da expressão higiênica. Meu grupo vai falar sobre, pero eu vou falar sobre a introdução, a regulação da expressão higiênica, nos níveis de controle da expressão higiênica, nível pré-transcricional, nível transcricional, controle de transcricional em procariontes e controle de transcricional em las eucariontes. Então, vou falar um pouco sobre a introdução. Na informação genética de uma célula está contenida toda em seu ADN e em qual tem a informação necessária para criar milhares de moléculas diferentes e com ele conformar um indivíduo quase completo, podemos dizer um indivíduo completo. Então, vou falar um pouco sobre a regulação da expressão gênica. A expressão gênica é um dos principais fundamentos da biologia celular. É que a atividade e as propriedades de cada célula estão determinadas por grandes proteínas. Por grandes proteínas que contêm helio. O término expressão gênica se refere ao processo mediante o qual a informação é codificada em um gene e se transcreve de um a vários ARN funcionais. Agora vou falar um pouco sobre os níveis de controle da expressão gênica. Os níveis de controle da expressão de los genes são os seguintes: são 7. São o pré-transcricional, transcricional, processamento de transcrito primário de ARN, transporte de ARN em el citoplasma, tradução del ARN, degradação de ARNM e modificações post-traducionais. É isso. Agora vou falar um pouco sobre esses níveis. Agora vou falar um pouco sobre o nível transcricional. O nível transcricional é o nível que é o controle da expressão de um gene. Um gene é de transcricional que intervém nos elementos. Que elementos são esses? São os elementos C e S e de trans. Esses elementos S, C e S estão constituídos por las sequências em ADN, promotor e anti-saliência, é onde se une a diversas proteínas, entre elas os fatores transcricionais, controlando assim o acendo e apago de todos os genes. A transcrição, então, é controlada por esses fatores transcricionais que se unem e estão envolvidos com esses promotores. Controle de transcricional em procariontes. A expressão de los organismos procariontes são como bactérias que está determinada por as condições ambientais em que se encontra a disponibilidade de um alimento como um dos fatores
algunos de los fatores mais importantes. Agora vou falar um pouco sobre o control transcripcional em eucariontes. La transcripción de estes genes se controla por el promotor. Alguns promotores, eles são sensíveis e estão regidos por um solo sinal que controla a atividade de los genes. Outros são complexos são mais difíceis. Respondem esses complexos, esses mais difíceis, eles respondem a uma variedade de cenários que atuam como pequenos processadores que intervêm e entregam todos esses sinais. Então, em el nível pré-transcripcional ocorre a seguinte: a estrutura de los genes cambia quando vão ser transcritos em um câmbio conformacional de cromatina. É o primeiro passo na expressão gênica. É o núcleo de uma célula, o núcleo de uma célula eucariota. O ADN ele se encontra enrolado ao redor de los octameros de histonas para formar los nucleosomas, lo que impide que a transcrição se ocorra de los genes. É necessário que o ADN se desaiole e se separe de los histosomas para que pueda levar a los cabos de transcrição. Meu nome é Paulo Júnior e vou falar sobre um pouco do tema de regulação da expressão gênica. Controle pós-transcripcional. O controle pós-transcripcional ele é um processamento de ARN. Esse processo ele pode acontecer entre duas etapas, entre a etapa de transcrição gênica e a etapa de tradução do gene. Esse controle, no início da transcrição, é a forma predominante da regulação gênica. Na atenuação da transcrição. Bom, neste processo, na cadeia de ARN recém-sintetizada, ela se adapta a uma estrutura, que essa estrutura com o ARN polimerasa que vai impedir seu avanço e interromper a transcrição. Essa atenuação ela pode acontecer tanto em organismos procarióticos como em organismos eucarióticos. Essa atenuação procariótica foi a que eu acabei de citar, do processamento da cadeia de ARN recém-sintetizada, que ela pode se adaptar a uma estrutura e que essa estrutura, com a ARN polimerasa, que ela vai impedir o avanço e interromper a transcrição. Isso ocorre nos organismos procarióticos, como nas bactérias. Já nos organismos eucarióticos, pode ocorrer de distintos mecanismos, ou seja, tem várias formas que pode acontecer nos organismos eucarióticos. As proteínas inibidoras da tradução. Essas proteínas, em uma expressão de gene, ela pode inibir-se se a tradução for bloqueada mediante a uma união das proteínas inibidoras. Essa união ela vai acontecer no extremo 5' do ARN mensageiro. E todo esse processo ele é dominado de controle negativo da tradução.
Agora eu vou falar sobre outros 3 tipos de controle, que é o controle de transporte de ARN, o controle de la tradução e o controle de la degradação de ARN mensageiro. Tá? No controle de transporte de ARN, acontece da seguinte maneira. O ARN, como toda molécula que é transportada do seu núcleo ao citoplasma, ela vai ser transportada através de um complexo de poros. Nesse transporte, o ARN, para ele poder ser transportado, ele tem que passar por 3 modificações muito importantes, que são a adição de nucleotídeo modificado 7-metilguanosina no extremo 5', a adição da cola de poli-A no extremo 5' e a eliminação dos intrones. Acontecendo essas 3 modificações, o ARN ele pode ser transportado do núcleo ao citoplasma. O próximo controle da tradução, ela começa quando a subunidade ribossômica ela reconhece um codão de início, que é o G, codão de início, no ARN mensageiro. Tá? Caso esse reconhecimento ele seja deficiente, essa subunidade ribossômica ela vai pular para o segundo codão ou para o terceiro codão. E esse reconhecimento, todo esse processo que vai pular do segundo codão ao terceiro codão, vai ser chamado de busca de escape. E essa busca de escape é uma estratégia para produzir 2 ou mais proteínas diferentes em seu extremo aminoterminal a partir de um mesmo ARN mensageiro. O próximo controle é o controle de degradação do ARN mensageiro. Esse controle ele pode acontecer tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. Nas células procarióticas, esses ARN mensageiros eles vão ser mais instáveis e sua vida média é de apenas alguns minutos. E já nas eucariotas, elas são mais estáveis e sua duração de vida é de mais ou menos 30 minutos. Os ARN mensageiros mais instáveis, eles frequentemente codificam para proteínas reguladoras, cujo a síntese ela cambia muito rápido. E essa instabilidade de ARN mensageiro ela se deve que a sua sequência rica em adenina e uracilo na sua região de extremo 3', ela acelere a eliminação da cola de poli-A. Bom, a cola de poli-A, que foi estudada anteriormente agora no controle de degradação de ARN mensageiro, na adição dessa cola de poli-A em um ARN mensageiro, ela se dá em organismos eucariontes, ou seja, em organismos que têm o seu material genético organizado em um núcleo. E esse processo, essa adição da cola de poli-A, ela vai ser adicionada no núcleo. A interrupção da tradução, ela tem um processo chamado de recodificação traducional. O processo de recodificação traducional, ele pode alterar o processo de tradução. Os tipos de recodificação observados com mais frequência são câmbios em marco da leitura que se observam nos vírus. Já nos retrovírus, eles fazem isso de maneira ordenada.